Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro, astrólogo oficial da Pax há 40 anos, e ele vai estar falando hoje sobre Plutão e a grande mudança que vem por aí. Uau, hein? O que será que nos aguarda nesta energia, né? O Albano faz atendimentos individuais, vocês podem entrar em contato com ele através do WhatsApp, aliás, da Pax, ou através do endereço aí do Instagram, ok? Astrólogo transformacional atua com uma abordagem construtiva da astrologia. Ele vai estar te mostrando os aspectos do teu mapa nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. Vamos dar boas-vindas ao querido Albano. Vamos conversar. Agora esfriou bastante, estava 30 graus, caiu para 19. O que vocês acham? Primavera surprise. E aí, Albano, tudo bom? Hello, tudo bem? Tudo Tudo. jóia? Deixa eu arrumar Como aqui é a que vai nossa. ser essa história do Plutão? Oh my God! Hã? Pois é, né, Carmen? Estamos aí, né, vivendo grandes momentos e nosso amigo Plutão é um cara interessante. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, não sei se está. Vai lá, vai lá. Eu quero mandar um beijo para Erci Pascoal, minha amiga da primeira infância, para Ângela Carelias também, da primeira infância. Tá todo mundo aí hoje, olha que legal. É, que Então, legal. Eu tô, é, eu tô dando uma limpada na lente aqui que eu tava segurando o celular e ele fica todo embaçado, né? Então, pra gente melhorar a nossa câmera aqui, ó, todo aqui mundo vai. começou a chover, a gente tem que ligar o para-brisa, tá tudo É. certo. Então é isso aí, a gente está ao vivo, tudo certo, né? Todo mundo compreende, né, essas coisas, né? Então vamos lá, que eu estava chegando agora aqui no meu pátio escritório, então mas assim, Carmen, Plutão, né? Plutão é um grande planeta ele marca grandes mudanças a nível planetário, tanto a nível pessoal, mas ele é tão forte que ele mostra uma grande mudança que acontece a nível planetário, a nível de civilização. Eu sempre coloco aqui alguns pontos importantes, porque ele marcou vários, mas eu gosto de Aham. lembrar dois, que é a vida da AIDS, porque ele entrou em Escorpião, quando ele passou por Escorpião em 81, ele saiu de Libra e entrou em Escorpião, e fica, em média, 20 anos em cada signo. Então, ele não é um planeta lento, ele é um planeta. Aliás, ele não é um planeta rápido, é um planeta Sim. muito lento. Ele demora 248 anos para voltar ao seu ponto de origem. Então, a Nossa. trajetória toda dele ao longo de todo o zodíaco é muito lenta. O último planeta do nosso sistema solar, aparentemente, né, ele foi classificado como uma estrela, eles colocaram ele para baixo, depois voltaram de novo, dizendo não, não, não. Na verdade, na astrologia, ele é um planeta poderosíssimo, poderosíssimo. Obviamente que ele foi descoberto depois do telescópio, então na astrologia medieval, na astrologia antiga, não existia Urano, Netuno e Plutão, né? Então e aí como que se explica isso, né? Na verdade, a consciência humana vai se desenvolvendo e esses planetas vão então se incorporando na nossa consciência energética. Eu gosto de lembrar um outro ponto, Carmen, que é o fato de que os planetas eles estão correlacionados ao nosso órgão, à nossa vida. Eu sempre brinco Sim. dizendo que cada planeta que está lá tem a ver com. Brincando, não, uma verdade, mas de que se nós temos pele, ossos, dente, é porque existe Saturno. Se não tivesse Saturno no sistema solar, nós teríamos uma ameba. Tudo que estrutura, tudo que dá densidade, tudo que dá forma é Saturno, e por isso que nós somos assim. E isso serve para todo o nosso corpo. E Escorpião tem a ver com a grande capacidade de regeneração, a grande Aham. capacidade de quem estudou lá, lembra lá da época do colégio, da meiose, da síntese, das fotos, dos núcleos das células que vão se dividindo, né, de uma, duas, quatro, seis, né, 8, 32 e assim foi se multiplicando. Essa é a grande força do Plutão no nosso corpo. Se nós temos a capacidade de transformar diariamente, né, e se perpetuar, que aliás é um outro ponto importante, que as pessoas que já fizeram curso em milagres é, se chocaram pela primeira vez quando a Carmen leu a parte em que nós somos
imortais. O nosso corpo foi feito para ser imortal, tecnicamente, né? Quer falar um pouco sobre isso, Carmen? Acho que é super legal isso que você coloca, Claro. né? Então, porque na realidade, quem acredita na doença e no Uhum, problema e na morte é o ego personalidade. E aí que nós, como humanidade, condicionamos a nossa vida a ser normal ficar doente e a ser normal morrer. Só que para Deus e para o Mestre Jesus, no curso de milagres, nós temos essa centelha, essa força da mônada, que é a alma, através da força da longevidade e da imortalidade. E vai chegar um momento em que nós, além de vivermos bem mais, não vamos mais precisar perecer no corpo da matéria, né? Vamos ficar bastante tempo. Porque está na Bíblia, Matusalém, Maomé, 500 anos, 1000 anos, 900 anos, não sei quanto tempo que está registrado lá. Enfim, quem sabe bem a Bíblia é o Bueno. Mas eu lembro que tem registro da idade desses seres, uma idade muito avançada realmente, né? Então, por que que nós acreditamos? Nós acreditamos porque uma massa crítica acaba achando que aquilo é a realidade. E quando aquilo, como massa crítica, se torna realidade no pensamento, plasma no mundo da matéria. E isso é um problema. Isso acontece com a guerra, com o terremoto, com o furacão, com toda essa energia. Você vê esse ano, de novo, os furacões, os tornados nos Estados Unidos, na península ali do México. Todo ano eles esperam. E aí, se algum ano eles pararem de ficar esperando, de repente não vem. uhum. Porque condicionou-se, apesar do oceano ser aberto e tem lá as monções e todas as energias dos ventos, etc e tal, quanto mais o ser humano acredita em alguma coisa, mais ele traz para a realidade aquilo que ele acredita. Então, Jesus, Mestre Saint Germain, que é o grande alquimista, diz que nós podemos e devemos viver a longevidade e, por que não, a imortalidade. É uma questão de crença. Eu lembro mesmo que o pessoal ficou chocado, bem como você É, falou agora. é. E é legal esse choque, porque, como você falou, uma crença tão enraizada que acaba virando uma realidade, entre aspas, né, dentro desse condicionamento. Plutão está para isso. Plutão faz esse papel do Shiva, da destruição de um processo para a reconstrução. Olha que interessante, o Plutão na mitologia grega, ele é aquele que fez o Perséfone, que raptou Perséfone, e ele é o deus do submundo, né? E a mitologia aí é muito rica, mas só para simplificar, ele é o deus do submundo, ele vem à Terra, rapta a Perséfone, que era uma menina, traz ela para o submundo, para o mundo subterrâneo, né? Submundo no sentido Uhum. de e é toda a energia abaixo da Terra tem a ver com Plutão, aquilo que não aparece visivelmente. Vão vendo isso, que daqui a pouco eu vou fechar com esses pontos. E quando ela volta mulher, no sentido de que ela então saiu da infância e foi para passou a adolescência e virou mulher e está conectado aí com o código do lado da sexualidade. Então, o escorpião tem todo esse processo dessa grande força. E aqui no Ocidente, a gente trabalha com o lado da sexualidade de uma forma muito pejorativa ou limitada ou muito fechada, mas no Oriente é sagrado, né? E a Sim, sexualidade ela tem uma energia que, segundo os grandes mestres, é o ponto em que momento em que você consegue se conectar com o universo perfeito de você, aquela conexão energética, tem a Kundalini, enfim, tem toda uma energia que faz essa conexão, né, nós, com o universo que, em frações de segundo, você consegue perceber a potencialidade de ser divino que existe dentro de você. Então, o sim. escorpião ele é muito forte, muito profundo e ele não aparece. Ele não aparece. Então, se a gente tivesse que representar num desenho da Disneylândia, ele seria aquele cara de capuz preto, envolvido numa coisa que não aparece, poderoso, faz as coisas de forma não visível, mas que tem o poder. E quem é esse poder? Essa capacidade nossa de reprodução, essa nossa capacidade das células, moléculas, átomos se reproduzirem continuamente, e por isso que eu pedi para você abrir com essa mensagem da, do Curso em Milagres, porque nós somos uma usina atômica e que ela perpetua e essa constância não teria fim.
tecnicamente não teria fim. Por que tem fim? Por tudo isso que a gente colocou agora. Né? E Sim. aí a gente vai envelhecendo por esse processo. E já existe uma linha da medicina que diz que doença, que a velhice é uma doença, não é algo real, é uma doença. Que ótimo, Né? É uma ótimo. doença. As células vão morrendo, que nem a gente tira a cópia da cópia do papel e vamos tirando cópia. As células, num dado momento, ela vai perdendo o toner, vai perdendo e vai ficando clarinha e vai perdendo aquela força, porque o nosso corpo fez alguma coisa. E aí que está o Plutão. Não deveria existir isso e não vai Pois existir isso no futuro. Então, tudo isso para dar essa é. entrada do Plutão, como ele é forte na nossa vida. Ele É. mexe com o subconsciente. E essa semana eu tenho procurado alguns médicos, né? Porque eu ando com muita dor no joelho, nos ossos. E eu descobri a medicina regenerativa. Olha que sucesso. É, É justamente que evita cirurgia, que evita uma série de coisas, só com alguns medicamentos e alimentação, fisioterapia, exercício, etc. e tal. Então, adorei. Medicina regenerativa. Vamos regenerar os órgãos. regenerar os Tá? órgãos. Né? Né? Muito bom. E essa energia do Plutão, então, que tem essa usina atômica dentro de nós, né, esse processo todo, e não por acaso, porque veja, gente, eu vou falar aqui das polaridades, mas a polaridade ela faz parte do nosso universo, né, yin e yang, bem ou mal, noite e dia, frio, calor, é o universo manifestando-se no mundo tridimensional das polaridades, que é um dos princípios herméticos da lei universal que a gente vive. Portanto, Sim. tem um lado e tem o outro lado. Ela também está associada com a energia do Plutão da bomba atômica. Quando explode-se aquela bomba atômica, é uma energia de Plutão. Quando se usa o petróleo, uma energia que vem lá do subterrâneo, é uma energia de Plutão. Mas também quando a gente faz todo esse processo que a gente acabou de falar, dessa maravilha do nosso corpo, desse processo de regeneração, é também uma energia de Plutão. Quando a gente cai no poço, do ponto de vista físico, mental, emocional, não importa. Quando a gente vai no fundo do poço e a gente volta com essa energia dada pelo Plutão. Então, as Sim. pessoas que são de Escorpião, que ali vai, aliás, brincando aqui, quem é de Escorpião já fala eu, já coloca aí, é uma super força de energia que nos ajuda muito. Então, as pessoas de Escorpião sabem o poder que é ter essa energia. E todos nós temos, em algum ponto do mapa, essa energia de Escorpião. Por que eu estou falando de Escorpião? Porque o planeta Plutão rege o signo de Escorpião. Sim. Então, essa força nos dá esse poder de regenerar, de sair de uma capacidade absolutamente... Não tem mais jeito, não, acabou, destruiu. E está aí até a bomba atômica para ter mostrado Hiroshima, Nagasaki, cidades belíssimas, maravilhosas, que renasceram das cinzas, que é outra mitologia, que é a Fênix, aquela Sim. grande águia que ressurge das cinzas. Então veja que maravilha que é essa energia do Plutão quando levada por um aspecto positivo. Ela mexe com o nosso subconsciente. Nós sabemos que o nosso subconsciente é muito mais forte do que o nosso consciente. É através do subconsciente que a gente realmente atrai e cocria as coisas na nossa vida. E essa energia é regida pelo Plutão. Muito bem. Plutão, então, demora muito tempo para passar, a gente acabou de falar, e em 2008 entrou em Capricórnio. E vai sair de Capricórnio agora em 2024. Durante agora, esse período 2022 para Vai sair em 2023, 2024. Então vai tem até sair lá. até lá para Tá. ele sair. O que acontece é que quando o planeta sai de um signo para o outro, que demorou 20 anos, aí 15, 17, depende, quanto mais longe ele estiver do Sol, mais lento ele fica. É aí que a coisa começa a mudar, porque a grande energia astrológica ela mostra o seguinte: as crises, as situações mais intensas são quando muda de signo. Então, 2008 foi quando logo que saiu de Sagitário e entrou em Capricórnio, quando entrou, veio a bolha da crise econômica americana, Sim. A quebra da Bolsa de a Valores. Bolsa de Valores, na imobiliária, na parte de uma bolha imobiliária. Capricórnio tem a ver com imóveis, Capricórnio tem a Sim. ver com dinheiro, com estrutura, com grandes estruturas empresariais. Veja o que aconteceu de 2008 para cá. Multinacionais que se quebraram em vários pedacinhos, É. a área financeira que se reestruturou, empresas grandes que quebraram e todo esse processo de mudança. Ah, mas Albano, puxa vida, Plutão destrói tudo. Destrói aquilo que precisa ser destruído.
como a gente brincou aqui já falando do como que pode, como o Albano descobriu com a carne. Puxa, Deus Shiva, Deus da morte. Nossa, mas que coisa, por que Deus da morte? Como poderia existir um Deus da morte? Quando a gente faz esta associação de que não é verdadeiramente uma morte, mas é um renascimento, é exatamente aquilo que não serve mais, aquilo que não está mais adequado, ele vai embora, ele some, ele é transmutado, né? Ele de uma forma muito alquímica, que aliás tem a ver com a química, traz esse processo da regeneração de uma nova forma. Por isso, essa grande capacidade quase que mágica do Plutão, porque assim, todos nós nascemos todos os dias quando a gente acorda, né? Todo dia a gente está acordando e está renascendo. E essa força que a gente acabou de falar do corpo, né, desse processo. Agora, convido a todos a pensar o seguinte: quando você realmente invoca essa energia do Plutão no seu mapa, e que você fala, não, agora vou fazer e vai acontecer, e se quiser falar, roda baiana, ou enfim, você canaliza o teu raio laser, gente, você consegue, você faz. Só que a gente, né, Carmen, a gente fica muito temeroso, falta de disciplina, falta de vontade, mas quando realmente existe aquela força, nossa, é indestrutível. E aí volta para a sexualidade de novo. Sexualidade vista pelo Oriente, visto pela visão do Oriente, a Kundalini e tudo mais. É uma força muito forte. Bem canalizada, é impressionante. Por que tudo isso eu estou colocando? Porque a gente está agora nessa fase de mudança, como eu falei, 24 vai mudar para Aquário, só que a gente já começa a sentir agora, final desse ano, começo do ano que vem, ele bota o pezinho em Aquário e volta, por conta do movimento retrógrado. Bota o pezinho em Aquário e volta. Então ele vai... Eu queria saber se ele entra em 2024, por que você está falando hoje, em 2022? Era a minha pergunta. Porque agora a gente está vivendo como se fosse o dia, está nascendo, você está na praia. Você não sabe, agora é dia, agora é noite. Não tem essa fase de, né, que nem você mudar o disco, né, lado A, lado B. Na natureza, tudo tem uma transição. E essa transição do Plutão, ela é muito mais elástica. Então a gente já começa a sentir agora. E começa a sentir com muito mais intensidade a saída dessa energia da estrutura, os últimos relances estruturais corporativos, e a gente pode ver notícias a nível empresarial de outras que estarão aí borbulhando, e o nascimento de uma energia que está vindo para o Aquário. Então a gente está assim, 5h30 da manhã, o Sol ainda está levantando, está clareando. Se a gente fosse fazer um comparativo entre... Então a gente tem uma luz, mas ainda não é a luz do dia. Exatamente. A luz do dia, às 6 da manhã, vai ser dia 24. 2024, desculpa. 2024. Mas agora a gente já está sentindo. E agora é a hora que é mais forte. Agora que é a hora mais forte. Agora é que é a hora em que aquilo que você realmente colocar ação vai reverberar para 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Olha que importância do momento que a gente está vivendo. Entendi. A nível planetário, a nível das movimentações dos países, dos governantes, aquele governante poderoso que tem poder, também tem a ver com Plutão. Né? Quando eu brinquei da Disneyland, aquele cara de capuz, tal, você pode também pegar aquele grande cara que tem poder, realmente poder. Ele não necessariamente aparece. Muitas vezes ele não aparece. Ele está comandando, ele está por trás. Essa é a energia do Plutão. Então a gente está num momento muito sensível, crítico, a nível planetário, a nível de... Mas nossa vida, o que a gente pode fazer agora e deve fazer? Né? É fazer uma faxina, uma limpeza daquilo tudo que não serve mais. Quando eu falo faxina, limpeza mental, emocional, físico, vamos mudar nossa alimentação, a nossa estrutura, desapegar. E aí eu vou falar daqui a pouco da lua nova que a gente vai ter de Escorpião, né? Dia 25, e que a gente tem que fazer uma limpeza geral. E essa limpeza é que nem eu vim falando já o ano inteiro. Não larga o osso, o pessoal está segurando ali, não larga de jeito nenhum. O universo está colocando, elimina. Quanto mais você segura, mais você sofre, né? Quanto mais você segura, mais você sofre. Então, algumas palavrinhas que eu soltei aqui ao longo do ano, que foi let it go,
que foi, não vamos segurar o osso, larga o osso. O universo Libera. libera, o universo está nos ajudando a mostrar que a gente tem coisas arregadas, pegajosas, emocional, no mental, no padrão, e que precisa ser jogado para fora. Aquilo não serve mais. Então agora vai chegar um momento super forte de fechamento de 2023, ano calendário, né, social, e 2022, 2023, é onde que a gente vai realmente ter a cara, botar a cara de vez, né, na situação da qual a gente vai ter que se libertar de processos. E olha como a vida ela é muito. Acho que a mãe com a Aninha, acho que seria a melhor representação, na misericórdia de nos dar oportunidade constante para que a gente. Porque o universo não quer que a gente sofra. Muito pelo Mãe com contrário. anil. Pronto. Exato. Que tem essa força super forte do Plutão, dessa É. dessa energia de que a gente está recebendo continuamente, recebendo, aquela energia misericordiosa de que vai lá, tenta mais uma vez, vai lá, tenta mais uma vez. Então, gente, vamos largar o osso, vamos let it go, deixa ir. Não se prenda a coisas que aparentemente você ainda está resistindo duramente e a vida já mostrou claramente de que não tem mais nada a ver. Aonde que eu vejo isso no meu mapa, Albano? Aonde está Escorpião, é o planeta Plutão, onde está Escorpião, é um indicativo muito forte, e aonde está Capricórnio, aonde que Plutão está passando agora por Capricórnio e indo para Aquário, né, em 2024. Esses últimos graus, 29 graus de Capricórnio, 27, 28, 29 graus, é onde isso está manifestando, na esfera da sua vida. É ali que a coisa pode estar acontecendo. Às vezes é ao nível de como que você se comunica com a pessoa, como que você se relaciona com as pessoas, você é muito apegado a um padrão mental, e cada um no seu mapa, né? E aí, o que isso tudo leva, né, Carmen? Eu falei que o Plutão estava, desde abril esse ano, em movimento retrógrado. Ele veio desde abril em movimento retrógrado. E agora, no dia 8, ele entrou em movimento direto. E quando ele entrou em movimento direto, agora ele vai, a partir do dia 8, nós já estamos nele, acelerando. Ele está acelerando, ele está indo com força. E as mudanças vão começar a acontecer com muito mais intensidade. Aquilo que a gente achou mais rápido, mais dinâmico, e essas mudanças vão começar a acontecer numa velocidade agora mais intensa. No dia 23, nós vamos ter o Saturno, que é o grande planeta do tempo, o Cronos, também entrando em movimento direto. Até agora ele está retrógrado. Então é assim, como se a gente tivesse parado, o carro estava engatado, começou a andar e o Saturno ainda está com o freio de mão ainda um pouquinho puxado. Dia 23 ele já baixa o freio de mão e aí o carro anda mais rápido ainda. As mudanças começam a acontecer. No dia 25, nós vamos ter uma lua nova, de eclipse parcial, mas no signo de Escorpião. E essa energia ela vai ser realmente... Lua nova já por si só já é uma grande energia de plantar, de trazer a semente para debaixo da terra, para você realmente criar uma nova condição na sua vida. Em Escorpião, nesse signo de qual a gente falou que rege Plutão, tem tudo no momento certo para que isso aconteça. Então, é o momento mais forte nesse sentido. A gente vai falar de Escorpião e vai falar do oposto de Escorpião, que é Touro. E Touro tem a ver com Vesak, com a manifestação. Então, segura que a gente já vai chegar nesse ponto. No dia 28, a gente vai ter o Júpiter, maravilhoso, imponente, alegre, abençoado, que vem passando por Áries, e agora ele vai voltar para Peixes. Ele passou o ano inteiro passando por Peixes ano passado, esse ano inteirinho. Entrou em Áries, volta um pouquinho agora para Peixes, e depois ele vai ficar até o final do ano em Peixes, depois ele segue por Áries o ano que vem. O que é essa mudança? Júpiter, ele é o planeta que rege, é corregente de Peixes, né? Na antiguidade, ela era o planeta que regia o Peixes, da espiritualidade, da benevolência, do amor incondicional, da fartura, e que ele se sente muito bem em Peixes, ele traz toda essa força, inclusive a água. A quantidade de água que a gente está recebendo é devido a exatamente essa energia do Júpiter de expansão, que ele não vem, como eu brinco com a Carmen, não vem em gota-gota, é sempre no atacado, sempre em quantidade.
E eu vi uma reportagem da Catarata do Foz do Iguaçu que está assim, uma loucura de água, né? A quantidade de água, graças a Deus, está lá Graças a Deus. por conta dessa energia do Júpiter passando por peixes. Ele entra depois em Áries e vai dar uma intensidade, porque ele também se conecta muito forte com a energia do fogo, da expansão, da coragem, do otimismo, e leva isso num outro patamar, ok? Então, segura as pontas aí. Dia 28 ele faz essa movimentação entre peixes e Áries. No dia 30, nós temos eleições, o Marte, que é o planeta da ação, vai voltar a movimento retrógrado. Ele está agindo direto, ele volta, dá uma voltada. O que ele faz? Ele faz com que as nossas ações físicas e nossos lados mais intelectuais, porque ele está em Gêmeos, faça a gente pensar e retroceder. Peraí, minhas ideias, vou botar em ordem, vou colocar aquela força do Áries em Gêmeos de uma forma retrógrada. É capaz de muita gente repensar coisas que estavam convictas. Sim. Havia uma convicção perfeita sobre uma coisa, vai haver uma outra perspectiva. Marte em Gêmeos. Então, essa é uma grande mudança nesse momento, nesse ponto mais próximo do nosso momento atual. Dia 8 de novembro, a gente vai ter uma outra eclipse, essa sim, total, onde a lua cheia, Escorpião, Touro. E aí a gente tem a cereja do bolo. Porque é o inverso da energia do Vesak, no sentido astrológico. Em Vesak nós temos Sol passando por Touro e a Lua em Escorpião. E aqui a gente vai ter o Sol passando em Escorpião e a Lua em Touro. Então é o complemento. Quando? 8 de novembro. 8 de novembro. É uma energia... é o eclipse do Sol. Isso, vai ser o grande mega eclipse, até me arrepia. Eclipse total da eclipse do Sol, né? Eclipse lunar, portanto. Essa eclipse lunar ela vai estar passando a 16 graus desse signo, e esse eixo Escorpião e Touro, né, vai estar bastante ativado. Então veja que a gente está vivendo agora, vai ter uma lua nova no dia 25, que é Sol e Lua em conjunção em Escorpião. Aí então, e vão chegar na posição. O eclipse do dia 25 é da Lua. Isso. E do dia 8 é do Sol. Não, no dia 25 é uma eclipse solar. Quando a gente fala eclipse é do Sol. É eclipse solar, né? E no dia 8 de novembro é uma eclipse total lunar. Da Lua. Da Lua. Quando é lunar, porque eles estão em oposição, né? O Sol e a Lua estão numa lua cheia. Se você for, exatamente, a lua lunar, né? Então vai ter uma eclipse lunar. Eu posso até mostrar aqui daqui a pouco o desenho para ficar até mais visível. Esses dois momentos vão ser muito fortes porque vai mexer com esse ciclo lunar do Escorpião, começando no dia 25, sendo o apogeu no dia 8 de novembro, ambos de eclipse. Nós temos o nódulo norte, que a gente já falou um pouco aqui sobre... A Índia traz muito essa mensagem do nódulo. O nódulo é um ponto de encontro entre eclipses de Sol e Lua, que traz muito o sentido do contexto do processo kármico e de passado e futuro. E nós estamos numa situação muito interessante desse momento de passado e futuro, de escolhas, de caminhos. Por isso que ele é tão forte, esse processo. Eu acho que eu vou colocar aqui para vocês, dia 25... Não, vou botar o chart da Lua do dia 8. Ó, só para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui inverter. Tá conseguindo enxergar aqui, Carmen? Ou não? Acho que eu estou procurando a minha anotação, porque eu tinha marcado que no dia 25 era eclipse da Lua, e não é do Sol. Aqui... Que dia é esse? Esse é dia 8 de novembro. Tá? Então, o Sol... o total da Lua. O Sol está aqui, junto com a Vênus e com o Mercúrio. Vejam esses três planetinhas juntos. Né? E, do outro lado, nós temos a Lua no signo de Touro, junto com Urano, que é o planeta, e o nódulo norte. Então, esse processo, deixa eu agora fechar aqui, veja que Sol, Vênus, Mercúrio, Urano, Lua e nódulo norte, fazendo um super alinhamento no dia 8 de novembro para São Paulo. Vai ser às 2
8 horas da manhã. Tá. Tá? 8 horas da manhã. Logo cedo, logo no começo da manhã. Tá? 8:02. E aí ele faz uma conexão com Saturno, que está em Aquário. Então, gente, é bárbaro essa situação pelo seguinte: essa grande linha vermelha que está aqui, com esse Saturno que está aqui fechando, ele forma o que eu diria para você uma grande egrégora de trazer a transformação na sua velocidade e na sua potência máxima. Né? Então, é como se a gente estivesse recebendo aqui, ó, a Urano e a Lua em Touro, e aqui Sol, Mercúrio e Vênus em Escorpião, e o Saturno no meio, fazendo essa grande quadratura. Quem já tomou aquele choquinho, né, de, sei lá, quando está na praia e recebe, não quero assustar ninguém não, mas só para, sabe aquele choquinho que a gente está lá no banheiro tomando, opa, e aí vai botar a mão lá para fechar a água, e toma aquele choquinho, ou qualquer outro choque qualquer. Na hora aquele choque ele é meio assustador, assim, não, toma um choque, assustou, mas depois ele dá uma adrenalinazinha, assim, você fica até legal, né? Porque ele dá aquela, te tira da cadeira, assim, te deixa um pouco esperto. Acorda. Acorda. Vamos mudar um pouco, vou colocar aquela água gelada, de repente você está tomando, acabou a luz, cai aquele jato de água gelada, daquela coisa. É isso que essa energia vai fazer com a gente, só que a nível interno, de dentro para fora. De dentro para fora. Lembra que eu falei da Mãe Kuan-Yin, da misericórdia? Ela não quer que a gente sofra, mas ela quer dar oportunidade, 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 oportunidade para nós cairmos na situação da mudança, da transformação, das possibilidades, das oportunidades. O chinês tem uma palavra que diz que crise é igual a oportunidade, famosa, né, Carmen? Sim. Essa mesma palavra, crise e oportunidade, faz todo sentido nesse processo. Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que a gente tem esse último trimestre, esses últimos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, para a gente poder fazer uma grande alquimia de dentro para fora, em vários níveis do nosso processo. Mental, emocional, espiritual, físico, para que a gente possa realmente... Outro dia eu escutei uma coisa que eu achei bem legal. Se for para voltar, só se for para tomar impulso. Não tem volta, né? Quer dizer, se for para recuar, só se for para tomar impulso. A gente tem que olhar para o futuro com força, com entusiasmo e com intensidade. Né? Recuar só se for estratégico. Né? Recuar só se for para tomar impulso. E é isso que essa energia está nos colocando. Eu estou trazendo, tirando o astrologuês aqui, para não ficar muito pesado, procurando colocar a ênfase dos aspectos, o que eles estão fazendo. O nódulo norte, para quem gosta um pouco mais da astrologia, o nódulo norte em Touro, Lua em Touro e Urano em Touro, está nos colocando nessa força daquilo que nós precisamos nos reestruturar. Touro é manifestação, é materialidade, é o Buda descendo na Terra. Escorpião é a energia da desestruturação, do renascimento. Tem Vênus do relacionamento, tem Mercúrio do pensamento. Vamos mudar. Puxa, eu não consigo mais conviver com aquelas pessoas. Tudo bem, não precisa ficar com elas. Vai para uma outra tribo, vai para a tribo da qual você se conecta. Lógico. Paciência. Né? Paciência. E Vênus tem a ver com a paciência, com a nossa capacidade de discernimento. Então, também de relacionamento. Vou abandoná-los? Não precisa abandoná-los. Começa a ser diplomata, colocar aquela linguagem, né, mais pacífica. Sim. Talvez nessa forma mais pacífica você quebra um monte de processos que estavam pegando fogo. Então essa energia ela acaba sendo positiva. Quando eu falo assim mudar de tribo, não é desistir, não é no sentido de show, acabou, não é isso não. É no sentido de você estar bem no lugar em que você está em sintonia. Preserve essa força, né? É óbvio que essa mudança da transformação, da crise, como eu brinco aqui sempre, os cabalistas não dizem para nós não fazermos paz com o amigo, né? Nós fazemos paz com o inimigo, porque com o amigo a gente já está em paz. A gente precisa fazer paz com o inimigo, é aquele que pensa diferente, aquele que age diferente, e aí você entra num acordo. É isso que está acontecendo nessa grande força energética. Se a gente vê o contexto que está acontecendo no mundo, a gente já pode tirar algumas conclusões. E aí a gente tem a força
né, do universo conspirando a nosso favor. Só que nós temos o livre-arbítrio e o universo trabalha em polaridades. E aí a gente vai ter que ficar esperando para ver como que vai ser essa grande força também do outro lado. Né? Ah, Agora, isso tudo, lembra de 2024? Agora é os 5h30 da manhã. É os 5h30 da manhã. Né? A grande força é de que acontecer o que acontecer, a gente está indo para o 6 da manhã, o sol está levantando e estamos indo para Aquário. Aquário é rapidez, velocidade, abertura, visionário. descentralização, visionário, Fora da comunhão, caixa. fora da caixa, comunhão, fraternidade. Se tudo isso servir para melhorar lá em 2024, maravilha. Se tudo isso servir para chamar uma atenção forte para que em 2024 fique mais fortalecido, melhor ainda. Então, Claro. o que está acontecendo é exatamente isso. É uma atenção, uma força muito grande que necessariamente, né, e aí é o que a Karen colocou um pouco antes, eu estava ainda aproveitando aqui, estava entrando, né, a internet, de que as coisas não necessariamente são como a gente... um grupo de pessoas consegue mudar. Nós não Sim. somos à mercê assim totalmente. A gente consegue fazer alterações, conseguimos mudar o contexto, né? E aí está a chama violeta, aí está a super força da transmutação. Então a gente tem sim possibilidade, mesmo que num dia de chuva, pegar apenas uma gotinha de chuva, não ficar totalmente molhado, porque a gente Claro. conseguiu se preparar. E é isso que eu gostaria de estar colocando um pouco nesse sentido. Não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, você, Carmen. Olá, família Pax, tem alguma pergunta aí? Não, teve uma pessoa que escreveu que vai fazer um tratamento de câncer agora em Angélica. Vou ter alta no tratamento de câncer de mama em novembro. Que ótimo. Só alegria e gratidão. Que bom. Plutão é uma Ela tem energia... Sol em Escorpião, Lua em Touro e Ascendente em Gêmeos. Parabéns, Maravilha, querida. maravilha. Vamos lá. Essa é a Agradece força, a fico lição, até né? arrepiado, É, aqui, eu acho porque que eu essa é a também. força muito forte dessa mudança. Então É, é bem isso, né? É bem essa é, capacidade de só recuo se for para impulso, para pegar impulso. é. E bom, eu quero aproveitar, Carmen, não sei, eu vou fazer não nessa segunda, na outra segunda, dia 24, na véspera do dia 25, Eu ia te falar, para convidar, olha, é um Zoom gratuito aí, família Pax. eu resolvi fazer essa live por conta dessa importância. Para quem gosta de astrologia, quer falar um pouco mais profundamente no contexto, vou fazer pelo Zoom. Ele é Tá, limitado, então precisa se inscrever, é gratuito. Então fica a dica, né? Para quem gosta de astrologia, quer se envolver um pouco mais. E a gente vai então dar essa oportunidade das pessoas saberem um pouco mais sobre esse momento importante que a gente está passando. tá ótimo. Voltando aqui, o que a gente quer lembrar as pessoas? De que essa energia da transformação, dessa energia do Plutão, ela sempre vai encarar a crise. Então, eu quero colocar a seguinte situação. Vamos pegar Hiroshima, só para a gente pegar. Para chegar no que ela está hoje, linda, maravilhosa, com flores, borbulhando lá, pessoas Sim, dignas, fantásticas, infelizmente ela teve que passar por um processo. é, E o processo da qual reuniu um mundo de pessoas, um monte de gente mudou o contexto, até mesmo quem jogou a bomba mudou completamente. Né? Quando eu digo quem jogou como país, não como a pessoa que jogou não sabia nem o que ele estava fazendo, na verdade. Era tão secreto que nem ele sabia o que ele estava fazendo. Mas a mudança aconteceu a duras penas, a uma situação drástica. Precisava ter sim. acontecido? Eu não sei, pessoal. Eu fico numa... Aí eu agora como astrólogo, É, eu não sei. Às vezes, aí a gente pode até falar sobre o bezerro de ouro, né? A oportunidade que Moisés teve de poder, com os 10 mandamentos, livrar o povo de uma fase para uma outra, mas infelizmente o próprio povo não aproveitou aquele momento e ficou parado, porque tinha o bezerro de ouro. Para quem quer saber um pouco mais, fala com a Jane, que ela sabe tudo dessa área da vai procurar, Cabala. né? Mas a gente tem as oportunidades na vida, né? Tá, Lembrando de novo da mãe Kuan Yin.
A gente Claro. nunca tem limite desse processo de estar, né, recebendo as bênçãos diariamente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, o melhor do nosso Claro. lado. E aí, o que eu quero dizer com isso tudo? Né? É que a energia do escorpião, que nos coloca para dentro, né, profundamente nesse processo interiorizado, vai fazer a gente olhar com muita clareza aquilo que precisa ser eliminado, aquilo que precisa ser transmutado, aquilo que precisa ser passado. Assim como a nossa colega que está curada, ela passou por um Graças a Deus. processo difícil, mas ela encarou aquilo e fez uma grande mudança interna. E esse processo, então, se manifesta e é expurgado. Essa é a energia do Plutão. Sim. Essa é a energia do Plutão. Eu, É eu, maravilhoso. eu acho uma coisa muito importante de dizer é o seguinte, é que um grande índice de pessoas que se curaram dessas doenças, por exemplo, foram por uma mudança radical de pensamento, de vida, de postura. Gente que De foi para uma... alimentação. Isso que eu ia falar agora. Macrobiótico, né? Foi para uma alimentação macrobiótica totalmente diferente. Eu tenho um restaurante aqui perto, um armazém, que é totalmente macrobiótico, e o dono é um japonês que teve câncer de testículo e ele é arquiteto. Eu percebia que aquele restaurante era diferente. Um dia eu fui falar com ele, ele falou, olha, eu mantenho isso aqui porque eu fui curado pela macrobiótica e eu então Que legal. montei esse restaurante, é lá que eu compro meus arroz integral, tarará, tarará. Legal. E ele mantém aquilo, ele é arquiteto, não tem nada a ver, mas ele mantém aquilo porque ele falou, quero incentivar, quero levar para as pessoas. As Ele não, pessoas. ele não contava, ninguém sabe dessa história, eu por acaso, eu sou assim, Sim. falo até com a parede, então eu acabei falando com o cara e soube dessa história fantástica, né? E por que eu trouxe isso aqui? Para exatamente mostrar que às vezes a gente está numa situação lá no fundo do poço e que recuar só se for para dar impulso. Né? É, Recuar só se for para dar impulso. E essa é a grande força que o Plutão nos dá. Só para trazer um pouco também sobre o cenário dos códigos bíblicos, claro. Judas foi o cara que representou e trouxe a energia do escorpião dos 12 apóstolos. Ele foi visto como traidor indevidamente, na verdade, porque ele trouxe a mensagem do oculto de que alguém tinha que fazer algo para se concretizar o que tinha que ser feito. A visão além do visível é essa energia do escorpião. E ele tinha essa força de entender que algo tinha que ser feito para se criar a condição da qual precisava concluir. E esse é um ponto importante. Por acaso, ele era aquele que cuidava do dinheiro, se eu não me engano. Era o que cuidava do dinheiro do grupo. Mostrando a questão do poder, da manipulação Sim. do uso do recurso, que tem essa energia. Então, quando a gente olha para as grandes multinacionais, para as grandes empresas, a gente está vendo Plutão. Quando a gente vê uma grande empresa, uma grande estrutura que manipula poderes, essas grandes mídias, Google, ou que tem aquela força, essa é uma energia de Plutão. Com tudo isso que vai Sim. acontecer, nossa, né, a gente já está vendo aí algumas plataformas mudando completamente seu estilo de ser, porque viu que, né, Facebook, por exemplo. Então a gente está vendo que grandes mudanças vão acontecer e a gente só está às 5h30 da manhã. A gente ainda não chegou nem às 6 da manhã nessa nova fase. Tem que ter Por isso, paciência, ainda tem 2 anos, né? Eu quero dizer duas coisas. A primeira é que você mencionou Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, né? Nós participamos lá do evento de 77 anos daquele é, ocorrido horrível. E de repente a gente vê hoje ameaça no mesmo sentido e na mesma sintonia novamente. Por que será que em 77 anos nós, como humanidade, não aprendemos que a destruição não leva a lugar nenhum, né? Não é, sei se isso tem a ver com o tem, Plutão ou não. tem. E a segunda, eu gostaria que você explicasse o teu webinário gratuito que você vai fazer, justamente convidando as pessoas para entenderem essa conjunção aí do eclipse ou qual é a energia. Tá. Bom, o primeiro motivo é que eu trouxe o Zoom de volta para o meu universo. Eu falei, bom, já que ele já está aí mesmo, então vamos disponibilizar. Primeira coisa. Segunda é de que, bom, já que eu tenho uma ferramenta que eu vou poder disponibilizar, vou trazer para as pessoas a possibilidade de entender melhor, para quem gosta de astrologia, quer saber um pouco mais,
sobre esses aspectos que a gente não tem chance de colocar uma profundidade maior. E nem todo mundo quer também, né? Tem gente que fala, Albano, adoro o que você fala, mas olha, aqueles negócios de astro, quadratura, olha, confesso que eu fico boiando, mas eu adoro o que você fala. Ótimo, tudo bem. Então, o importante é a gente trazer a mensagem. E tem um outro grupo de pessoas que gostam e falam, puxa, eu queria saber muito mais, eu queria saber mais sobre essa quadratura, sobre esse Plutão, porque você fala do ângulo, por que você fala desse momento? Então, é por esse motivo. Lá eu vou trazer mais informações astrológicas, né, sobre esse contexto, procurando até, vai depender do tamanho do grupo, a mostrar por casas, em que casas o aspecto está acontecendo. Então, quem tem ascendente Sagitário, provavelmente esse aspecto está na segunda casa, na terceira casa da comunicação, e assim sucessivamente. Vou falar de todos os signos, tá? Então, basicamente, é esse processo. Então, esse é dia 24 de outubro, segunda-feira. Às 8 horas da noite. Às 20 horas. Às 20 horas. 20 horas. Para se inscrever, como é que faz? Para se inscrever, é só... É gratuito, mas tem que entrar em contato com o Albano. Ele tem que te mandar o link. Entra no meu... É só entrar no meu @albanoastrologia, que tem lá um post que eu criei um link, a pessoa entra direto no link lá e ela já se cadastra e já recebe o link do Zoom automaticamente. Tá ótimo. Tá? Essa é uma situação que eu criei para que quem quisesse então participar fizesse isso. Por que eu estou fazendo assim? Primeiro porque o Zoom tem um tamanho grande, mas é limitado, a gente não sabe. Mas eu quero mais, na verdade, um controle. É saber que realmente quem quer participar tem que tomar uma ação. De ir lá, entrar. Então, por isso que eu poderia fazer pelo Instagram? Poderia, mas eu acho que, primeiro que o Zoom tem a possibilidade de você compartilhar a tela, mostrar. Você conversa. Exatamente. E aí a gente vai, então, colocar um pouco mais desse processo astrológico. Tá ótimo. Bom, o que a gente realmente acha no sentido de... Tem muita gente que me pergunta das eleições, eu procuro evitar nesse processo, mas o que eu acho é que o brasileiro está amadurecendo fortemente. O Brasil está dando uma guinada. Lembrando do que a gente falou do Escorpião, do Plutão, no meio do céu do mapa do Brasil, do mapa do Brasil, ele tem Escorpião no meio do céu. É o ponto mais alto do mapa do Brasil, é o ponto do destino, é o ponto da transformação, da mudança. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, assim como o Brasil trouxe a energia do álcool para a mudança do uso do recurso da gasolina, o Brasil também está vindo para o mundo trazendo o recurso da energia limpa, né? A eólica, energia solar. Estou conversando com o Carlos devagarinho, o Carlos London, para ver se ele vem falar aqui com você. Carlos London, estou te chamando. Tem que tirar a timidez, mas eu já estamos conversando. Legal. E ele, com certeza, sabe muito dessa área. E o Brasil vai se destacar, ele vai se destacar. E aí que eu coloco um ponto importante, pessoal. A mídia faz, e o pessoal faz um trabalho muito perverso, porque é óbvio que muita gente quer meter o pau no Brasil, quer falar que o Brasil está tendo incêndio, está desmatando, está fazendo isso, está fazendo assado. Porque se você olhar para o mercado, você quer atacar o seu concorrente para você poder se dar bem. Então, infelizmente, acontece isso. E não querendo julgar, mas o continente antigo, o continente europeu, está passando pela situação da volta daquilo que fez. Então, essas guerras não estão acontecendo no lugar por acaso. Está acontecendo por retorno de coisas. Né? E a gente vê o pessoal atacando, falando do Brasil, tentando passar rasteira, quebrando as pernas do brasileiro. Por quê? Porque é um competidor de mercado. É um competidor que, se eu deixar ele crescer, eu vou perder o controle. E aí eu não consigo mais vender as coisas que eu tenho aqui para vender. Então, é muito importante a gente ter uma visão um pouco mais ampla disso, e um pouco mais de consciência. O brasileiro está tendo, a nível como um conjunto de povo. O povo não é mais aquele povo bobinho. Ele está forte, ele está conhecedor, ele está muito preparado, está se preparando. Consciente.
né? Mas, lógico, existe uma grande mídia que tem grandes interesses financeiros por trás, que tentam Sim. manipular e criar condições. Mas é só É. nesse ponto que eu Mas queria... cada um com a sua consciência, né? Eu quero dizer duas coisas sobre a energia eólica. Quando a gente esteve lá na Inglaterra em 2012, fazendo as celebrações lá nos crop circles, aqueles círculos no meio das Nossa. plantações de trigo, cevada, aveia, até me arrepia. Nas estradas tinham vários desses moinhos de vento, né? A energia eólica, porque na Europa toda é obrigatório, você já em 2012 era obrigatório ter 40% da energia sendo de energia renovável. Nos Estados Unidos, em Palm Springs, fica lá na Califórnia, eu estou acostumada a ver esses moinhos de vento desde 87. Tanto que metade da cidade de Las Vegas, que é toda iluminada, a energia vem por cabo embaixo da terra de Palm Springs, que fica a 4 horas de distância. Então, essa é uma energia realmente muito forte. Eu vi um documentário no National Geographic a semana passada com meu pai, no sábado à noite, e eles estavam falando sobre o problema de poluição e de CO2. A gente tem até 2030, 8 anos só, para curar isso. E Isso. alguns cientistas lá, pesquisadores na Austrália, descobriram uma forma de plantar uma alga, ou já de dar mais vida para uma alga. A alga dura, ela cresce 1 metro por ano. Puseram lá, sei lá o que ela cresce agora 10 metros no ano, que é justamente para poder puxar o CO2 e limpar o meio ambiente. E eu estava lendo agora que eu faço parte de um monte de coisa aí internacional sobre o meio ambiente. A Nova Zelândia agora está pensando em soltar uma lei de cobrar dos fazendeiros os gases que o gado solta, porque esse é Ah, o principal motivo é, do CO2. Eles querem acabar com o gado no pasto, porque a Nova Zelândia é, entre aspas, ecologicamente correta. A única é, parte que não é correta, entre aspas, é essa coisa de gado, né? é, Não só é, pela carne, mas pela força da energia que acaba gerando, né? É é. isso, é só uma Não, colocação. maravilha. E eu Agora, peraí, lembrei... eu tenho mais uma pergunta. Essa coisa aí da ameaça do senhorzinho lá do outro lado do mundo de bomba atômica tem a ver com o Plutão agora? Ou como é que Tem. faz para tirar o Plutão do mapa É, dele e jogar bem longe, em outra esfera? pois é. E, esperemos que os seres humanos não fiquem de novo com o bezerro de ouro, só para fazer uma metáfora aqui rapidamente, Sim, né? E perdeu que a a gente oportunidade. perdeu a oportunidade, porque a chance é muito grande de a gente ir para um outro patamar com essa mudança. Quer dizer, vai ter de qualquer jeito para Aquário. Como o Brasil Sim, também, como o Brasil também com as suas escolhas aqui. A questão é que essas tomadas de ações, elas podem realmente correr um risco muito grande nesse período, principalmente nessa eclipse. É uma energia de Escorpião, de Plutão, de Touro, dessa lua cheia, principalmente nessa eclipse. O que ela traz? A eclipse ela também é um momento de crise, por isso que na Idade Média falava-se muito da eclipse como um aspecto importante, porque ela é uma crise. Mas lembrando pelo lado de crise e oportunidade que o chinês traz na sua palavra, toda oportunidade, né, vem de uma sim. crise. Pode acontecer algo nesse sentido? Pode. Pode. Então, não, sabe, a gente, pessoal aqui sabe que não, a gente não está aqui nesse canal para falar de coisa negativa, mas também não podemos colocar a cabeça debaixo do buraco e É, não ver a realidade. Existe sim, eu diria astrologicamente ela é até mais forte do que na época do Reagan, por alguns aspectos. Por outro lado, não seria aquela fantástica, mortal, única, algum outro modelo mais descentralizado, mais brando, mas entra sim nessa outra camada de uma guerra que vai para um outro patamar e que ela vai impactar fortemente o ser humano após isso. Então, que a gente olhe pela oportunidade do que essa crise pode trazer e ela vai ser proporcional ao que a crise vai nos trazer. Eu acho que, olhando para um cenário mais impactante, o Brasil está longe disso. sim. O Brasil realmente está bem longe disso. Esses acontecimentos eles têm a ver de aspectos muito antigos, Ocidente com Oriente, poder, geopolítica, em que lá atrás a Crimeia já teve várias e várias vezes dentro de um contexto, inclusive religioso, todo esse processo. E, de novo, a gente vem com esse mesmo cenário. Então, está ainda por desfechos desse processo. É, sim, um momento de limpezas que vão acontecer, porque Plutão não tem jeito, ele traz marcas
irreparáveis que não tem mais volta para o novo processo. Então, quando ele passa para limpar de vez, tirar de vez aquilo que não serve mais sobre todo o processo. Então, que a gente reze e que a gente realmente invoque a chama violeta para que ela transmute, tire tudo que precisar ser tirado para que a gente venha para a era de Aquário, que venha Aquário, né? E que venha os Flintstones, os Jackson. Os Jacksons, please, venha já. Olha, família Pax, amanhã a gente tem celebração gratuita na Pax, no meio-dia às 4, entrada franca, não vai ter transmissão. Albano, 2 minutos, tua mensagem final. A minha mensagem final é, pessoal, não entre numa energia de negatividade, muito pelo contrário, entre na energia do Aquário, dessa positividade, aproveitando Júpiter entrando nesse signo de peixes e Áries que a gente está vivendo, no otimismo, na positividade e se recuar só se for para pular para frente. Então, eu agradeço você, Carmen, sempre muito, nosso papo aqui é sempre muito gostoso, gratificante e não tem mais o que dizer a não ser gratidão. Obrigada a você por estar com a gente ao longo desses 40 anos. Beijo na família, ótimo final de semana. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, tchau. Aloha! Aloha!